Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, né? E hoje a gente vai falar sobre esse tema que são os livros que levam a outros livros, né? Na verdade eu separei 7 aqui, só que eu gostaria de falar até de uns 10, né? Até mais, porque no fundo tem muito mais coisa aqui que tem a ver com esse tema, né? Que poderia ser encaixada nesse tema. Só que para limitar um pouco o tempo do vídeo, vamos falar de 7 livros que levam a outros livros e também vamos citar a maioria desses outros livros aqui, né, no vídeo de hoje. Eu vou tentar aqui fazer o vídeo da maneira que eu faço sempre, porque eu fiz uma cirurgia no dente, né, na verdade ontem, né, e enfim, só atrapalha um pouco a falar aqui, mas a gente vai tentando fazer assim mesmo. Tá? Para além das provocações aqui, né, do absurdo que eu continuo vivendo aqui e que os amigos mais próximos sabem. Mas enfim, antes de mais nada, né, tudo, como diria o Michel Melamed, né, antes de mais nada, tudo. Então, vou mostrar aqui a caneca do canal, tá? Que aqui, ó, se você não adquiriu ainda, tá aqui o link na descrição do vídeo para você comprar a sua caneca, tá? E o adesivo também do nosso canal do YouTube, beleza? Então, se você não adquiriu ainda, adquira, porque você vai ajudando a gente aqui a tentar continuar com o nosso projeto, beleza? Então, pessoal, essa questão dos livros que levam a outros livros é uma questão que é da literatura moderna e contemporânea, uma questão que é muito discutida do ponto de vista teórico a partir da modernidade para cá, né? Mas ela já acontece desde há muito, né? Então, quer dizer, especialmente na filosofia, isso é muito comum, né? Autores que produzem obras para comentar conceitos de outros autores, temáticas, né, desenvolvidas por outros autores, e isso vai ganhando corpo na história do pensamento, né? Na literatura isso começa a ficar mais evidente a partir do século XX. Por que exatamente? Né? Por uma série de motivos, dentre os quais o fato de que se percebeu que essa ideia de originalidade absoluta, ela simplesmente não existe, né? Nenhuma obra ela nasce do nada. Então ela é sempre resultado de um jogo de influências e confluências de outras obras, outras ideias, outros autores, outros contextos ali também históricos, locais, regionais, mundiais, enfim, né? E tudo isso ajuda a construir o que é uma obra, né? Então, quer dizer, aquela ideia do gênio, né, e da originalidade, mais até, nem tanto do gênio, mas mais até a ideia de originalidade, né? Quer dizer, essa ideia de origem, como se a obra fosse algo que nasce ali naquele momento, né? No fundo, o próprio Dom Quixote, ele já é uma espécie de exercício de crítica a isso, né? Porque a história do Dom Quixote é a construção de de narrativas sobrepostas ali que demonstram que o Cervantes entendeu bem isso, né? Agora isso vai ganhando corpo no século XX, e aí você tem uma série também enfim, de discussões teóricas que vão tentando desenhar o que é isso, né? A ideia de colagem, a ideia de citação, né? Enfim, a gente vai falar um pouco de tudo isso, tá? E também a ideia de obra aberta, né? Tá aqui o livro do Humberto Eco. Eu não li esse livro inteiro, né? Li só fragmentos, ele está aqui na minha lista de próximos livros a ler, né? Mas eu conheço a ideia, eu já estudei o que significa o conceito e tal, que é um conceito, inclusive, que apareceu primeiro no Haroldo de Campos aqui no Brasil, né? E o Humberto Eco, inclusive, parece que admite isso depois, enfim. Então é uma discussão bem interessante. E essa ideia de que é possível, né, perceber livros dentro de outros livros e ao mesmo tempo obras que influenciam outras obras, tanto de maneira indireta quanto de maneira direta, isso é de fato a percepção de que a obra é sempre aberta, né? Que ela está sempre trocando com o ambiente, seja com o passado, seja com as perspectivas para o futuro, né? E com seu entorno simbólico e tudo mais. Então é um pouco disso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá, começando com os exemplos, né, que a gente trouxe aqui. O primeiro exemplo é esse livro do Ivan Jaffe, que chama-se Projetos Póstumos de Brás Cubas, né? Quem conhece um pouco de literatura já percebeu qual é a conexão desse livro, né?
a conexão desse livro é com as Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Um dos grandes livros do Machado de Assis. Eu não tenho as Memórias Póstumas em papel, né? Só em PDF, então não posso mostrar aqui, né? Como eu sempre faço. Mas o fato é que esse livro do Ivan Jaffe é bem interessante, né? Eu nem anotei o ano aqui, na verdade, do livro, mas enfim, ele é de 2006, né? Então, Projetos Póstumos de Brás Cubas, tá? Na verdade, a história, ele inverte, né, a lógica das memórias póstumas, né, e transforma o que era uma espécie de rememoração em projeto, a partir da ideia de um emplastro, né, que é uma espécie de anti-inflamatório, mas para o espírito, né, que seria um anti-inflamatório que curaria, né, que seria uma espécie de antidepressivo para resolver a melancolia do mundo, né? Então, esse é o enredo desse livro do Ivan Jaffe. E é um livro que ele é escrito num modelo para adolescente, para ensino médio e tal, mas enfim, esse tipo de marcação também é muito relativa porque a história tem a sua complexidade ali e é bacana, tá? Então vale a dica aí, é o primeiro da nossa lista, tá? O segundo livro, alguns desses livros que a gente vai mostrar hoje, a gente já falou aqui em outras ocasiões, só que a partir de outros contextos, né? É o caso desse aqui, que é o Conto Zero, do Sérgio Santana, tá? Esse livro foi o último livro do Sérgio Santana, né? É o Conto Zero, e ele está inscrito, né? Se a gente for classificar ele, né, do ponto de vista de uma definição de gênero, de discussão estética, ele é um livro que se insere numa lógica do que se chama, né, de uma década para cá, um pouco mais, de autoficção, né? Que seria o quê? Uma espécie de oscilação de fronteiras entre a narrativa das lembranças do cotidiano, da vida do autor, e a estrutura ficcional, né? Quer dizer, quando, aspas, realidade e ficção, ou para ser mais preciso, mais amplo, o cotidiano e a ficção se mesclam, né? E no fundo é sempre assim, né? A gente está sempre sendo influenciado pelas obras, pelos, não só os livros, mas os filmes, né? os quadros, né? As próprios memes e tal, né? Enfim, e ao mesmo tempo a gente vai escrevendo a nossa própria vida a partir de símbolos que também são ficcionais, né? Na medida que são representações de ideias e tudo mais, entendeu? Então essa ideia da autoficção ela é hoje muito discutida, né? Até que ponto existe uma distinção radical entre essas duas coisas e o exercício dos pontos em que essas experiências se mesclam, né? Então, quer dizer, e esse livro do Sérgio Santana é muito interessante. Tem até um trecho aqui na orelha que diz assim, né? Numa prosa viva e moderna, ele retraça os passos do escritor que foi sob a luz do escritor que é agora. O resultado é um caleidoscópio de lembranças que projeta novos significados por toda a obra do autor. E aí ele vai, né, ele continua falando que ele refaz o passado, fala, né, das histórias com o irmão, das viagens, enfim, das mulheres, dos cigarros e tudo mais, né? E, enfim, e aí ele vai desenhando isso em forma de conto, né? Isso também remete à forma como o Jorge Luiz Borges mesclou, né, o conto, por exemplo, com um ensaio, com um relato histórico, né? E com, de certa forma, a infâmia, né? O texto farsesco ali que vai apontando, no fundo, as limitações de toda a narração, né? Então o Borges é uma espécie de... né, ele é um ponto ali de culminância, né? É como se fosse a crista da onda desse movimento que vai gerar hoje a autoficção e outras experiências do tipo, tá? E esse título do livro que o Sérgio Santana escolheu, né, o Conto Zero, ele remete, está aí, na verdade, essa coisa do livro que remete a outro livro, né, ao grau zero da escrita do Roland Barthes, né? O Conto Zero seria uma espécie de grau zero também, é o grau zero entre o cotidiano e o conto, ou a narrativa ficcional, né? E o Roland Barthes trata de alguns elementos dessa questão nesse livro aqui, que já é antigo, né? Por exemplo, ele fala na página 7, ele diz que a literatura tende a um século a transmudar a sua superfície de uma forma sem hereditariedade.
né, e não encontra pureza a não ser na ausência de todo signo, propondo enfim o cumprimento desse sonho órfico, um escritor sem literatura, né? Então, no fundo, essa questão do escritor sem literatura é a busca sistemática, a busca eterna da literatura de exercitar os seus limites. A literatura é muito isso, né? Um exercício de tentativa de, vamos dizer assim, de beijar o horizonte, né? De se aproximar ao máximo possível do limite de entrecruzamento entre duas ou mais instâncias da vida, né? Vamos ver o tempo aqui. Então, vamos partir para o nosso terceiro exemplo. Tá? O terceiro exemplo é o Dublinesca, esse romance do Henrique Villa-Matas, né? Nesse romance, o personagem que é o Riba, eu também já falei desse romance em outras ocasiões aqui, que é um editor, um ex-editor, né? E ele planeja uma viagem com alguns amigos para Dublin para poder encenar o que ele chama de funeral da literatura, né? Ou mais amplamente o funeral da era de Gutenberg, né? Que seria a escrita, né? Que estaria dando lugar aí a outras formas de experiência, tanto textual quanto de vida mesmo, né? Simbólicas, com a internet, com uma série de coisas, né? Uma série de meios, né? De manifestação artística que a própria literatura começa a ser obrigada a se mesclar com essas formas e às vezes até dar lugar a elas para poder continuar ali, né? Manifestando texto, né? A gente basta pensar, por exemplo, que eu publico poemas enfim, ensaios curtos também no Facebook. Então isso, a gente pode perguntar se isso é literatura ou não, né? Um poema escrito no Facebook não é literatura? Parece que sim, né? E ao mesmo tempo não está na forma do livro exatamente, né? Eu tenho um apego especial à forma do livro escrito, quero publicar outros livros aí se eu conseguir me livrar dessa situação que eu estou vivendo. Mas o fato é que o Villa-Matas vai tentando, né? Ele vai, na verdade, encenando esses limites da literatura em todos os livros dele, né? Eu já li uns 8 livros dele aqui, então realmente todos eles você tem esse exercício de limite. E o Dublinesca é um desses exercícios. Então ele vai para Dublin, o protagonista, né, o Riba, com os amigos para poder narrar, né, para poder encenar o funeral da literatura a partir de uma conexão, obviamente, e aí entra na questão, né, qual é o livro que remete, bem claro, bem evidente, é o Ulisses do James Joyce, que está aqui, né? E especialmente o capítulo 6, que é o enterro do... agora eu esqueci o nome do personagem, é o Pad Dinhan, né? Então, que o Ricardo Pilha, aqui no texto da orelha, diz que é o enlace e o espelho mágico deste romance, né? E a visita do Riba ao cemitério de Glasnevin é um dos pontos altos da narrativa, né? Então, enfim, esses dois livros dialogam aqui também um com o outro, né? Para além do fato de que o próprio livro do James Joyce, o Ulisses, ele dialoga, né, com a Odisseia do Homero também. Então, quer dizer, existe, né, todo um, né, vamos dizer assim, como diria o Borges, né, um jardim das veredas que se bifurcam aí por dentro, as bifurcações da literatura, né, o caleidoscópio literário também, a gente pode chamar assim, né, dessas obras, tá? E aí, falando em Borges, vamos para o quarto exemplo, tá? O quarto exemplo é esse livro aqui do brasileiro Inácio de Loyola Brandão, A Última Viagem de Borges, tá? É um livro bem interessante do Inácio de Loyola e ele constrói a história de um Borges já bem idoso, né, com 87 anos, e que decide, ele na verdade tinha descoberto uma palavra perfeita e perde a palavra, ele esquece qual é a palavra, e aí ele sai em busca dessa palavra porque ele precisa encontrar de novo essa palavra perfeita, né? E aí ele monta uma expedição até a Biblioteca de Babel, né? E daí tem as grandes referências aqui nesse livro, e aí ele começa a se conectar com alguns personagens que vão acompanhá-lo nessa jornada, né? Então o Richard Burton, que é o tradutor das Mil e Uma Noites e do Kama Sutra, né? Ele se junta também com o Funes o Memorioso, né? Então aqui só para citar, né? O Borges ele dizia, inclusive, que as Mil e Uma Noites, né, que é a história da Sherazade, que a Sherazade também está na história, acompanha o Borges também, e o Borges dizia que as Mil e Uma Noites era o título mais bonito da história da literatura, né?
E aí, por exemplo, no História da Eternidade, tá aqui, né, que é um dos livros brilhantes do Borges, ele tem um conto aqui que se chama Os Tradutores das Mil e Uma Noites, está na página 79. Na verdade é meio conto, meio ensaio, né? Então, enfim, está nesse barato aí do registro de citação de outra obra, de diálogo com outra obra, enfim, que é bem característico também da obra do Borges, tá? E obviamente o Funes do Memorioso, que é um personagem também desse livro do Inácio de Loyola, está aqui nesse livro Ficções, assim como a História da Biblioteca de Babel, que também é uma das referências cruzadas aqui dessas duas obras, tá? E existe também um personagem que ele chama de cartógrafo perfeito, né? que comanda uma equipe destinada a produzir o mapa perfeito do mundo. E esse cartógrafo perfeito é uma referência a um conto do Borges que chama-se Do Rigor da Ciência, do rigor na Ciência, que está na página 155, né, desse livro aqui, O Fazedor. Tá? E aí olha como é que as obras vão dialogando umas com as outras. Né? Esse conto do Borges, que é citado no livro do Inácio de Loyola Brandão, ele também é citado nesse livro do Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação. Tá? Essa edição aqui, como eu já falei também em outro vídeo, era de Portugal. Né? E o Jean Baudrillard cita o conto do Borges na primeira página do livro, que chama-se, o primeiro capítulo, né, A Precessão dos Simulacros, que ele fala, né, se outrora pudemos tomar pela mais bela alegoria da simulação a fábula de Borges, em que os cartógrafos do Império desenham um mapa tão detalhado que acaba por cobrir exatamente o território inteiro, e aí continua e tal, essa fábula está terminada para nós e tem apenas o discreto encanto dos simulacros da segunda categoria. Então ele começa a dialogar essa questão dos simulacros a partir do conto do Borges, e aí tem outro diálogo que esse livro do Baudrillard também pode apresentar, que é com o filme Matrix, porque o filme Matrix foi feito pelas irmãs Wachowski, né, que fizeram o roteiro do filme a partir deste livro do Baudrillard. O Baudrillard discorda delas numa entrevista e diz que o livro que mais reflete, ou melhor, o filme que mais reflete esse livro é o Show de Truman, né, com Jim Carrey. Quer dizer, olha só como é que as veredas vão se bifurcando e ao mesmo tempo se deslocando para outras ramificações. Então, quer dizer, são esses diálogos entre os livros, as obras, os filmes e tal. Né? Então, esse livro do Inácio de Loyola, tá? A Última Viagem de Borges, é o quarto que a gente cita aqui. E esse livro foi escrito em forma de peça de teatro. Né? Ele foi encenado em São Paulo já, enfim. Então tem uma história bem interessante também, esse livro do Inácio de Loyola. Tá? E aí, o último, vamos ver o tempo aqui, e aí o último livro da literatura estrito sensu que a gente vai mostrar é esse livro aqui, que também dialoga com outro livro, que é O Ano da Morte de Ricardo Reis, do mestre José Saramago. Nós estamos completando 100 anos do Saramago esse ano, assim como 100 anos da Semana de Arte Moderna, 100 anos do Ulisses, do James Joyce, né? Quer dizer, um ano cheio de comemorações para a gente da literatura aí, né? E esse livro do Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, é muito interessante, né? Obviamente que ele dialoga, dentre outras coisas, com um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que é o Ricardo Reis, tá aqui, né? Então tem vários poemas, essa edição aqui tem vários poemas interessantes do Ricardo Reis, e tem um aqui que é muito conhecido, que termina, né, na página 52, que termina com aquela frase famosa dele, né? Senta-te ao sol, abdica e sê rei de ti próprio. Né? Então, abdica e ser rei de ti próprio é interessante porque isso explica uma grande parte do enredo do livro do Saramago. Por quê? Porque o Ricardo Reis era um dos heterônimos do Fernando Pessoa que tinha uma postura mais cética e ao mesmo tempo contemplativa em relação ao mundo. Né? Quer dizer, aquela postura de não adianta mesmo, o negócio é ficar quieto, contemplando e aumentando o espírito. Né? E aí o Saramago constrói uma história muito interessante na qual, porque o Fernando Pessoa faleceu no ano de 1935, né? Porém ele não matou, entre aspas, né, alguns heterônimos dele, que aí, portanto, continuaram vivos. E o Saramago constrói uma história que se dá em 1936, que na verdade é um ano depois da morte do Fernando Pessoa. Né?
E o Ricardo Reis estava exilado no Brasil e volta para Portugal e se defronta com um problema, que é a ditadura o salazarismo e tal, enfim. E aí o livro vai transcorrendo com esse dilema dele, né, de manter a sua posição, vamos dizer assim, abstêmica, né, de ignorar essa questão política que estava acontecendo no país, ou entender que isso é importante e que isso pede a participação do artista também. Né? Então o Saramago constrói esse romance muito inteligente que vai inclusive pondo em questão essa postura meio que, né, de desistência, né, do Ricardo Reis, coloca ele na posição de confronto e, para além disso, o livro do Saramago constrói também uma história na qual o Fernando Pessoa passa a ser um heterônimo do Ricardo Reis. Ele passa a aparecer numa espécie de lógica fantasmática ali para dialogar com o Ricardo Reis e, de certa forma, ele acaba virando um heterônimo do Ricardo Reis, né? Que ele inverte ali, né, a lógica que o Fernando Pessoa tinha construído, né, e mais, né, demonstra talvez o grande caráter múltiplo dessa mesma lógica. Né? Então esses dois livros dialogam também, O Ano da Morte de Ricardo Reis e, obviamente, que a poesia do Ricardo Reis, né, e do Fernando Pessoa de maneira mais ampla. Tá? Nosso próximo exemplo, faltam dois, tá? Vamos ver aqui o tempo, tá? Faltam dois exemplos. O próximo livro que dialoga com outros livros é esse livro do José Miguel Wisnik, Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, tá? É um dos livros brilhantes aí do José Miguel Wisnik, tá? E ele dialoga com os poemas do Drummond, né? Então, especialmente com Maquinação do Mundo, que é o poema base para entender essa construção feita aqui pelo Wisnik, né? E outros poemas e outros livros do Drummond, né? O Sentimento do Mundo, o Claro Enigma, né? O poema do E Agora José, né? Enfim, uma série de obras, vários poemas do Drummond aparecem aqui também refletidos numa conexão com essa questão do surgimento da Vale do Rio Doce na cidade de Itabira, né? Que isso começa a apresentar ali os problemas, né, enfim, existenciais, ao mesmo tempo políticos, para o Drummond, que começa a tentar se posicionar a esse respeito, né, pela via das crônicas e também dos poemas. Né? E isso tem também uma remetência com o nosso presente. Né? Depois da privatização da Vale do Rio Doce, a gente teve aí dois acidentes, né, bizarros que destruíram duas cidades, né? A cidade de Mariana e a cidade de Brumadinho, que foram completamente destruídas pela negligência da Vale do Rio Doce privatizada. Né? Então, quer dizer, esse livro do Wisnik, ele é muito atual, porque ele permite que a gente continue discutindo essa questão que é muito séria aí na história do Brasil recente. Né? Então está aqui o Maquinação do Mundo. Eu também não tenho os livros do Drummond, quer dizer, eu tenho um livro do Drummond aqui, mas não tem esses poemas aqui, né? Que na verdade é uma compilação. Então, o Claro Enigma, que é citado aqui, enfim, outros trabalhos, O Sentimento do Mundo, eu não tenho aqui em papel, só em PDF, tá? Então, esse livro do Wisnik é uma referência também aqui, é uma dica muito boa. Tá? Um grande livro, um dos grandes livros do Wisnik, né? A gente vai fazer vídeo aqui sobre os outros também, enfim, em breve, tá? E aí vamos para o último exemplo, né? Vamos para o último exemplo de livro que remete a outros livros, que é esse calhamaço aqui, que é o Fenomenologia do Espírito, do Hegel, né, que é o Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemão. Demorei mais de um ano para terminar de ler esse livro é uma casca grossa, né? Mas é um livro muito importante porque ele ajuda a gente a entender uma série de questões que foram surgindo, né, para dialogar com ele, tá? E que inclusive ajudam a perceber uma série de bobagens que a gente vê aí ditas sobre comunismo, sobre capitalismo, enfim, de gente que não leu nem, né, bula de remédio que ia ficar falando, entendeu? Então, enfim, a Fenomenologia do Espírito do Hegel é um grande livro da história da filosofia e do pensamento humano, tá? E para resumir, não tem como resumir esse livro, né? É um livro gigantesco, mas enfim, ele se insere na discussão do idealismo alemão, né? Que é justamente essa questão do espírito, né? Ou seja, o encaminhamento da mente humana em direção a uma evolução, uma apreensão mais ampla, né, das instâncias de pensamento da história e da cultura.
enfim, e aí ele vai fazendo isso a partir de figuras, né, ele chama de figuras. E vamos lá, eu escrevi um resumo aqui, porque não tem como falar de tudo, né? Tem que fazer um vídeo inteiro só sobre esse livro aqui. Então as figuras são as etapas, né? Que é a verdade, a razão, liberdade, consciência de si, o prazer, a virtude, a ética, a alienação, a moral, a religião, a arte. E aí ele chega no sujeito absoluto, né? Que seria o ponto de culminância desse esquema e desse trajeto aí de ampliação do espírito humano, né? E esse momento do espírito absoluto, dentre outras coisas, né, é o momento em que sujeito e objeto se conectam, né, e o espírito passa a se perceber enquanto tal em todos os objetos, né? Quer dizer, esse é o princípio do idealismo, né, de que só é possível relação com o mundo a partir do espírito, só é possível mundo a partir do espírito humano, e em todos os objetos o espírito humano comparece como sujeito, né? Essa é a questão do sujeito absoluto. Aonde está o diálogo, né? Repetindo, tem muito mais coisa para falar sobre esse livro, mas, né, a gente fica aqui só nesse resuminho inicial para poder dizer que ele dialoga com vários outros livros da história do pensamento. E, por exemplo, com dois pensadores nucleares para o século XIX e século XX, né, o Karl Marx. Então, o Manifesto Comunista do Karl Marx, dentre outras coisas, é uma certa resposta ao sujeito absoluto hegeliano. O Marx vai dizer que, ao contrário do idealismo, é preciso substituir esse idealismo por um materialismo, pelo que ele chama de materialismo dialético, né? Que era essa movimentação de tese, antítese, síntese, que o Hegel sugere ali, que já é uma releitura do Platão também, de outras questões anteriores. Isso vai se configurando como uma estrutura que precisa se calcar na materialidade do mundo, mas não entendida como meramente uma construção do espírito, mas sim como uma existência concreta ali e permeada por relações sociais, pelo que ele chama de luta de classes, né? E aí essa movimentação toda, ele vai sugerir que o sujeito absoluto, o absoluto na verdade seria o comunismo, né? Que seria a culminância da história, né? A gente vai fazer também vídeo sobre isso, mas enfim, o fato é que é uma releitura também, né, dentre outras coisas, do Hegel, tá? E, para finalizar, né, vamos ver aqui, outra obra que, de certa maneira, dialoga, talvez de maneira um pouco mais indireta, com a discussão do espírito absoluto do Hegel, é o Nietzsche, né? Então, a gente tem aqui três obras para falar rapidamente aqui, né? O Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, tá? O Assim Falou Zaratustra, e o Para Além do Bem e do Mal, né? As releituras que o Nietzsche vai fazendo dessa questão do sujeito absoluto, da própria, quer dizer, né, do momento de culminância da experiência do sujeito, tem várias matizes ali, né? Ele fala, né, ele vai discutir a questão da necessidade de se transpassar completamente a questão do valor. Então, para além do bem e do mal é isso, né? É não estar mais preso em nenhum valor. Ao mesmo tempo, em vários trechos, ele fala da questão da alegria, fala da vontade de potência, da manutenção da vida, né? E também da questão do Dionísio, lá, né? na questão da tragédia, enfim. E então, quer dizer, entender o Nietzsche, desenhar ali uma certa posição do Nietzsche em relação ao Hegel como algo que se define num conceito, é impossível, né? Porque o Nietzsche é um pensador muito fragmentado, né? Ele é cheio de curvas e retornos e eternos retornos, que ele também gosta dessa expressão, né? E retornos eternos, enfim, ele fica nessa flutuação ali que é muito difícil de desenhar um ponto, né? Mas alguns desses temas são esses aí, a vontade de potência, enfim, né? O para além do bem e do mal, que seria a transposição de todos os valores, né? A transvaloração, né? Enfim, que é uma releitura que ele faz do Hegel. Então a obra do Nietzsche dialoga também com a obra do Hegel, quer dizer, são livros que remetem a outros livros. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí, tá? Que tenha deixado boas dicas. E se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e adquira também aqui nossa caneca, nosso adesivo para ajudar a gente aí. E a gente vai se falando nos próximos, beleza? Grande abraço, até a próxima. Valeu!